Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Paralelo Metafórico. Hoje iremos abordar um dos assuntos mais solicitados pelos inscritos aqui do canal. É o misterioso caso das máscaras de chumbo, onde dois amigos foram encontrados mortos no alto de um morro em Niterói. Ao lado dos corpos, já em estado de decomposição, a polícia achou duas misteriosas máscaras de chumbo. O vasto processo sobre o caso diz que ninguém viu o que aconteceu. E após a autópsia, não se chegou a uma conclusão sobre a causa da morte dos homens. Eu jamais vi qualquer referência em que os pesquisadores tivessem uma morte tão dramática, insólita e com tantos comemorativos distorcidos. Quando a pessoa mexe com os campos de energia, ela pode abrir um canal de comunicação para outras dimensões. Mas ao chegar ao local, eu me surpreendi com um novo mistério. O ponto em que os corpos de Manuel e Miguel tinham sido encontrados estava marcado, como se contornado, e sobre os corpos a terra tivesse sido calcinada e salgada, porque ali a vegetação não nasceu mais. Mas até que ponto o mistério das máscaras de chumbo é realmente um mistério? Ou seria, na verdade, uma grosseira negligência das autoridades da época? Negligência que pode ter deixado um criminoso impune até hoje. Um dos casos mais estranhos da crônica policial brasileira aconteceu no mês de agosto de 1966, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, no Morro do Vintém. Na manhã da quinta-feira, dia 18, o jovem Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos estava caçando passarinhos no Morro do Vintém, quando, ao avançar pelo mato, viu dois homens estirados no chão, perto de uma clareira. Paulo voltou e contou o que viu para os seus amigos. 2 dias depois, no final da tarde de sábado, dia 20, outro jovem, Jorge da Costa Alves, tentava apanhar uma pipa do alto de uma árvore no Morro do Vintém, quando foi surpreendido pelos corpos. Para Jorge, entretanto, não havia dúvidas. Os dois homens estavam mortos. Jorge então avisou imediatamente ao 2º Departamento de Polícia de Niterói e na manhã seguinte, policiais daquela delegacia, do Corpo de Bombeiros, alguns curiosos e jornalistas subiram o Morro do Vintém para resgatar os corpos. O local era deserto e próximo aos dois corpos, já em adiantado estado de putrefação, havia um misterioso marco de cimento. A polícia encontrou ainda uma garrafa de água mineral, papel laminado que estava sendo usado como copo, um embrulhado de papel contendo 2 toalhas, um par de óculos de aro preto com uma aliança enfiada em uma das hastes e o detalhe mais estranho de todos, 2 bizarras máscaras de chumbo. O mistério do caso não parava por aí. Junto aos corpos, a polícia também encontrou um papel com uma equação básica de eletrônica, representando a energia movida por uma resistência e a potência elétrica de uma resistência. E mais, uma anotação numa folha de papel, onde estava escrito: 4h30, estar no local determinado. 6h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Pelos documentos encontrados com as vítimas, foi possível sua imediata identificação. Eles eram os eletrotécnicos Miguel Jorge Viana, de 34 anos de idade, casado, natural do estado do Rio de Janeiro, e Manuel Pereira da Cruz, também de 34 anos, casado, natural do Espírito Santo. Miguel e Emanuel moravam em Campos, estado do Rio de Janeiro. Eram grandes amigos e sócios numa pequena oficina de consertos de aparelhos de TV. No dia 17 de agosto, os dois disseram às suas famílias que precisavam ir a São Paulo comprar um carro e peças para o estoque da oficina. Na verdade, seu destino era outro. Para a mulher de Emanuel, principalmente,
Foi fácil de acreditar na história, pois na noite anterior tinha ajudado o marido a embrulhar 2.300.000 cruzeiros, cerca de $1.000 na época. O dinheiro seria para a viagem. Pouco antes das 9 horas da manhã do dia seguinte, Miguel e Emanuel chegaram à rodoviária de Campos, mas como mostram duas passagens que fazem parte do processo, eles embarcaram para Niterói e não para São Paulo, como haviam dito. Para tentarmos entender este quebra-cabeça responsável pela misteriosa morte de Miguel e Emanuel, é importante que se conheça cada minuto, cada passo, em cada local em que os dois amigos estiveram em Niterói antes de subir ao Morro do Vintém. E foi exatamente isso que a polícia fez. Segundo os autos do processo, o ônibus da aviação Santo Antônio, procedente de Campos, chegou na rodoviária de Niterói no horário previsto, às 2h30 da tarde. Cerca de 50 minutos depois, Miguel e Emanuel chegaram na loja de materiais eletrônicos Fluscop, localizado na rua Dr. Bormann, no centro de Niterói, onde conversaram com um proprietário, Hernani Teixeira de Carvalho Filho. É importante observar que Hernani estava com Miguel e Emanuel em Campos, 4 dias antes deles viajarem para Niterói. No depoimento de Hernani, no entanto, ele disse apenas que Miguel e Emanuel eram 2 clientes que apareciam de vez em quando e que naquele dia estiveram em sua loja, mas não compraram nada. O inquérito não apurou o encontro de Hernani com Miguel e Emanuel em Campos antes da fatídica viagem a Niterói. Teria este encontro alguma relação com a morte dos 2 amigos? No caminho do Morro do Vintém, eles passaram na Casa Brasília de artigos de plástico e borracha. Lá, compraram 2 capas de plástico. Emanuel pagou pelas 2 capas. Embora estivesse chovendo muito, eles preferiram levar as capas embrulhadas. Saindo da loja, a caminho do morro, os 2 amigos pararam no bar São Jorge, onde compraram uma garrafa de água mineral. Mesmo demonstrando estarem com pressa, eles não esqueceram de pedir a nota da compra. Depois disso, Miguel e Emanuel nunca mais foram vistos com vida novamente. Seus corpos não apresentavam nenhum sinal de violência. Na autópsia, suas vísceras não apresentaram nenhuma substância tóxica. Em resumo, 2 homens tinham morrido e ninguém sabia o porquê. O próprio médico legista, Astor Pereira de Melo, que fez a necrópsia dos corpos de Miguel e Emanuel, não sabe o que causou a morte dos 2 amigos. Ou diante de não encontrarmos nenhuma causa-morte, quer natural ou de violência, nós partimos para outra suposição de um quadro toxicológico, um quadro de envenenamento. Então, o que fizemos? Como de praxe se faz numa necrópsia. Tiramos um pedaço de cérebro, pulmão, fígado, rim e todo o estômago com seu conteúdo e parte de intestino. E qual foi a surpresa também de o exame toxicológico dar negativo. Mas havia um fato. Miguel e Emanuel deixaram Campos levando 2.300.000 cruzeiros, mas com os corpos só foram encontrados 162.400 cruzeiros. Será que Miguel e Emanuel foram vítimas fatais de um dos mais bem elaborados latrocínios da história? Uma coisa está bem clara: Miguel e Emanuel subiram o Morro do Vintém de livre e espontânea vontade, e tudo indica que saíram de Campos já sabendo que fariam algum tipo de experiência, pois as misteriosas máscaras de chumbo encontradas ao lado dos corpos foram feitas pelos 2 na pequena oficina de Emanuel em Campos. Mais um detalhe intrigante é que eles foram encontrados sobre 2 espécies de camas feitas de folhas de pindoba, nitidamente cortadas à faca. E mais, como nenhum objeto cortante foi encontrado no local, a hipótese de uma terceira pessoa ter assistido à experiência é possível. Uma terceira pessoa que teria orientado, mas não participado da experiência. A polícia chegou então a um suspeito, Elcio Correia Gomes. Residente em Campos, ele aprendia lições de eletrotécnica com Miguel e foi a última pessoa a ver os 2 amigos com vida. Elcio foi quem levou Miguel e Emanuel à rodoviária de Campos. Por isso, a polícia estava certa de que Elcio tinha conhecimento do verdadeiro destino de Miguel e Emanuel, do dinheiro que levaram e para que serviria o dinheiro.
Elcio era espírita e foi ele quem introduziu Miguel na prática de experiências tão estranhas quanto suspeitas. Em uma dessas experiências, na praia de Atafona, no estado do Rio de Janeiro, teria provocado uma explosão tão grande que o clarão teria sido visto muito longe e acabaria sendo objeto de investigações por parte da Marinha, segundo os jornais da época. Elcio foi preso e duramente interrogado pela polícia de Niterói, mas nada se conseguiu provar contra ele. Nem mesmo o irmão de Miguel, Erval Viana, acreditava que Elcio tivesse tido alguma coisa a ver com a morte dos dois amigos. No princípio eu achei que ele podia ter participado de alguma coisa, mas hoje, após eu observar muita coisa e acompanhar mesmo, eu chego a uma conclusão que Elcio não tem nada com isso aí. Eu não acredito mesmo. Não tendo encontrado nenhum outro suspeito, a polícia aceitou a hipótese de encerrar o caso sem resolver o principal mistério do Morro do Vintém: como morreram Miguel e Emanuel. Na ocasião, dava a impressão que era um tipo assim de uma caverna de petróleo que explodiu e abriu aquilo assim de repente dentro do mar, né? Estes são depoimentos da estranha experiência realizada por Elcio e seus amigos na praia de Atafona, no estado do Rio de Janeiro. Muito grande, né? Muito grande mesmo, né? À noite, não vi a hora porque não marquei, só ouvi os estampidos e o pessoal pegaram a correr, entendeu? E pegou as caídas das panelas, as prateleiras, os canecos também iam caindo, muita gente correndo porque não viu aquilo, né? Ficaram desconfiados com esse olho. O mundo vai acabar hoje. E eu estava no balcão nessa hora quando começou esse barulho de garrafa. Eu disse, meu Deus, o que será isso? Isso parece um tremor de terra. Foi esse incidente que levou a uma investigação mais detalhada e ao depoimento de Gracinda Barbosa Coutinho no processo da morte de Miguel e Emanuel no Morro do Vintém, junto às duas máscaras de chumbo. Na noite em que os dois amigos morreram, Dona Gracinda viajava de carro com 3 filhos, quando viu um objeto estranho próximo ao Morro do Vintém, em Niterói. A declaração oficial confirmada pelas crianças fala de um objeto ovoide alaranjado, com um anel de fogo, de onde partia uma espécie de raio azul em várias direções. A imprensa da época deu bastante destaque ao depoimento e fala de dezenas de telefonemas que teriam sido dados à polícia, encorajados pelo depoimento de Dona Gracinda. Sem mais recursos que pudessem esclarecer pela ótica científica a morte de Miguel e Emanuel, a polícia se volta para as teorias que levam às causas paranormais. O pesquisador de fenômenos parapsicológicos, o médico Silvio Lago, é então ouvido pelo juiz. Eu que lido com esse campo de pesquisa, que é a psicotrônica e a parapsicologia há mais de 50 anos, eu jamais vi qualquer referência em que os pesquisadores tivessem uma morte tão dramática, insólita e com tantos comemorativos distorcidos, como o caso do Manuel e do Miguel. O professor Silvio lembra que Miguel e Emanuel eram práticos em eletrônica e que não tinham capacidade de fazer experiências psicotrônicas, nas quais são usadas técnicas muito sofisticadas. Então, por que eles estariam pesquisando coisas que hoje até computadores são usados, técnicas sofisticadas de biofeedback e outras coisas mais são utilizadas na pesquisa, de modo que não me parece que eles tivessem condições. Nem todos concordam com o professor Silvio. O professor Laércio Pinheiro acha que os dois eletrotécnicos estavam interessados em estudos parapsicológicos e que subiram o Morro do Vintém para algum tipo de experiência e que lá essas experiências foram mal sucedidas. Quando a pessoa mexe com os campos de energia, ela pode abrir um canal de comunicação para outras dimensões. E é possível que através desses canais eles tenham recebido instruções que eles não compreenderam exatamente como deveriam ser feitas e utilizaram um processo assim, ao nível de uma inteligência racional, do nível que nós temos assim humana, não conseguiram interpretar e provavelmente o fanatismo ou mesmo aquela fã de tentar conseguir um êxito levou-os para um caminho totalmente diferente, totalmente diverso. O ufólogo Aurélio Almar acompanhou de perto o caso das máscaras de chumbo desde o aparecimento dos corpos de Miguel e Emanuel.
Ele é autor de muitos trabalhos sobre o caso. Até hoje, ele mantém o seu ponto de vista da época. Nós temos plena certeza de que houve alguma interferência fora da terra, fora do que normalmente se defendeu no processo. Por várias razões. É muito difícil 2 homens subirem ao alto do morro para, inclusive um morro deserto, onde os bombeiros tiveram dificuldade de subir naquela época, confeccionar em casa 2 máscaras de chumbo para colocar sobre os olhos, comprar 2 capas de borracha, comprar a água mineral para tomar determinados comprimidos e depois esse caso ser tratado como um simples latrocínio. Acredito eu que eles tinham um encontro marcado ou sabiam de algum acontecimento lá naquele morro e foram para lá para surpreender alguma nave, alguma coisa que chegaria lá naquela noite, que eles saberiam disso. E, de repente, esses próprios seres que chegaram lá, não sabendo da presença deles, não puderam defendê-los de qualquer agressão de aparelhos ou de radioatividade que eles possuíssem. Mas um repórter policial que acompanhou o caso, Mário Dias, do jornal Diário do Povo de Niterói, se convenceu de que o crime nada tem a ver com seres de outros planetas. Sinceramente, eu não acredito que seres de outro planeta ou seres extraterrenos tenham praticado a morte ou as mortes, ou tenham qualquer ligação com as mortes de Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Eu acho que foi gente aqui da Terra mesmo. E acho e tenho certeza, porque o curso das investigações me revelaram isso, através dos 23 anos que a gente busca desvendar esse mistério. Com tantas explicações para o mistério das máscaras de chumbo, mas sem conseguir identificar um responsável pelas mortes de Miguel e Emanuel, a polícia de Niterói parecia disposta a aceitar o arquivamento do processo. Mas um homem, o promotor Edmo Lutemback, não se deu por satisfeito. Ele refutou os argumentos de que os 2 amigos poderiam ter sido vítimas de experiências parapsicológicas mal-sucedidas, afirmando que havia ainda muitos pontos obscuros que precisavam ser esclarecidos. Lutemback observou que os laudos de necrópsia, além de uma série de impressões, estavam rasuradas e que um dos peritos, cujo nome não foi revelado, mudou de ideia e não quis deixar seu nome no documento. Veja o detalhe: este nome foi raspado e substituído pelo de outro legista que já morreu. O que será que tinha naquelas cápsulas ingeridas por Miguel e Emanuel que fez um legista retirar o seu nome do laudo? E como esta substância não pôde ser detectada 72 horas após as mortes? Eles fizeram tudo o que estavam ao seu alcance ou foi apenas uma negligência grave na autópsia? Erval Viana, irmão de Miguel, fez graves revelações sobre o que teria acontecido quando chegou ao Instituto Médico Legal para fazer o encaminhamento dos corpos. E lá o Maneca, o elemento que ajuda na necrópsia, havia me informado de que ele havia feito o trabalho nos corpos, tirado os órgãos, tirou a ponta das vísceras para exame porque no bilhete que havia sido encontrado com os corpos falava em ingerir cápsula, ele calculou que existisse algum corrosivo, um veneno, uma coisa assim, né? E que o médico não estava lá, inclusive não tinha aparecido lá já há alguns dias. E ele então adiantou o serviço. Tirou os órgãos, cortou parte das vísceras, um pedaço lá para exame, e encaminhou para o laboratório. E o restante ele havia incinerado. Entretanto, Astor Pereira de Melo, o médico legista, disse que estava lá sim, mas que não conseguiu determinar o que causou a morte de Miguel e Emanuel. Porque a parte do médico legista é o quê? É chegar a uma conclusão de causa-morte, examinar o cadáver. Ora, se existe alguma suposição, alguma suspeita de alguma coisa, o que cabe realmente à justiça novamente? Pedir a exumação do cadáver. E assim foi feito. No dia 25 de agosto de 1967, um ano após a morte de Miguel e Emanuel, foi feita a exumação dos cadáveres para a realização de novas autópsias. No entanto, o Instituto de Energia Atômica de São Paulo fez a perícia nos corpos, mas eles também não trouxeram novas respostas. Esgotados os recursos que poderiam explicar pela ótica científica as 2 mortes, a polícia se volta para as teorias que levam a causas paranormais. Uma nova investigação é iniciada e não deixava dúvidas sobre uma coisa.
A letra no bilhete encontrado junto aos corpos era de Miguel Viana, mas o bilhete, muito provavelmente, foi ditado para ele escrever, pois, segundo seus familiares, as palavras escritas na nota não faziam parte do vocabulário comum de Miguel. O que me parece resultar de uma convergência de indícios é que foi um bom latrocínio, bem urdido, e por pessoa ou pessoas de gabarito acima da média, tal as expressões usadas no bilhete que a polícia tem, que esteve em minhas mãos. Era uma pessoa de cultura acima da média, nas expressões, ingerir, por exemplo, a capta, etc. De modo que é isso. Acredito que, infelizmente, o Miguel e o Manuel pagaram o tributo a uma certa ingenuidade em meio a uma trama que teria raízes em Campos, talvez com prolongamentos até em Niterói. Estava aí a pista de uma terceira pessoa que teria instruído os dois amigos na experiência no alto do Morro do Vintém. Os termos ingerir e cápsula, contidos no bilhete, indicavam, talvez, a presença de um médico, pois uma pessoa leiga diria apenas tomar o remédio, por exemplo. E mais, a palavra aguardar sinal, a princípio interpretada como um sinal que marcasse uma determinada ação, tem na homeopatia o significado de sintoma. O detetive Saulo Soares de Souza, que na ocasião trabalhava na Delegacia de Homicídios de Niterói, disse que havia um hiato de tempo entre a chegada dos dois amigos a Niterói e sua aparição na loja Fluscop. Eu levantei os passos de Miguel e Manuel em Niterói. E o que mais me intrigou foi o encontrar um espaço de tempo vazio entre a rodoviária e a Fluscop, a loja em que eles foram vistos pela primeira vez, logo após terem chegado em Niterói. E porque me intrigou esse espaço de tempo, eu refiz o possível trajeto deles, a pé, de ônibus e de táxi, no caminho entre a rodoviária e a Fluscop. E, de todos esses modos, eu encontrei um espaço de tempo vazio. Logo, eles teriam estado em algum ponto antes de chegarem à Fluscop. No caminho entre a rodoviária de Niterói e a loja Fluscop, havia uma instituição ligada a estudos paranormais, dirigida por um médico homeopata espírita, muito conhecido por suas apresentações na TV e de grande influência na sociedade niteroense. Será que, insatisfeitos com os resultados das experiências realizadas em Campos e Atafona, Miguel e Emanuel teriam procurado alguém de prestígio que pudesse guiá-los em uma nova tentativa? Havia nos autos referência de alguns rapazes que teriam sido abordados por um homem loiro de sotaque estrangeiro que perguntava insistentemente pela rota que deveria seguir para chegar ao alto do Morro do Vintém. Isso ocorreu dias antes da morte de Miguel e Emanuel. A descrição do homem louro correspondia à do zelador da instituição ligada aos estudos paranormais. Ele também era técnico de TV e frequentador da loja Fluscop. No entanto, a ligação entre a instituição de estudos paranormais e do médico homeopata com a morte de Miguel e Emanuel nunca passou do campo das suposições. Sem provas, a história nem chegou a fazer parte dos autos, assim como tantas outras suposições que foram levantadas na época. Sem conseguir uma conclusão para o caso, a Justiça arquiva o inquérito sobre a morte dos dois eletrotécnicos em maio de 1969. O arquivamento do processo pela Justiça foi estranho, foi atípico. A regra geral nesses casos é que o processo vá da polícia para juízo, volte de juízo para a polícia até o tempo de sua prescrição, que seria, no caso, 20 anos. Mas 2 anos e pouco após o fato, a própria Justiça pediu, através do Ministério Público e, por intermédio do juiz que comandava o feito, foi arquivado. Em 1980, um novo acontecimento ressuscita o caso das máscaras de chumbo. Jacques Vallée, consultor da NASA e uma das maiores autoridades do mundo em fenômenos extraterrestres, sobe o Morro do Vintém. Vallée foi quem inspirou o personagem vivido por François Truffaut no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Ele disse que nunca chegou a uma conclusão sobre o caso, mas as pessoas que o acompanhavam partilharam da surpresa que o esperava no alto do morro.
Foi interessante, nós subimos o Morro de Vintém, dona Janine Valê de salto alto, e subimos por ali, por aquele morro, e chegamos até o local exato, conduzidos por um rapaz, já homem feito, né? E que foi o garoto que soltava a pipa no dia em que encontraram os corpos. Foi ele que nos levou até lá. Chegamos ao local exatamente, ele disse, olha, foi aqui que os 2 corpos se encontravam naquela manhã. E realmente o local, curiosamente, estava sem vegetação, o que impressionou sobremaneira Jacques Vallée. Eu acompanhei o grupo de Messier Jacques Vallée ao local onde os corpos dos 2 técnicos de televisão foram encontrados. Eu era o detetive de polícia que investigava o caso, não podia procurar causa sobrenatural para o acontecimento. Mas ao chegar ao local, eu me surpreendi com um novo mistério. O ponto em que os corpos de Manuel e Miguel tinham sido encontrados estava marcado, como se contornado, e sobre os corpos a terra tivesse sido calcinada e salgada, porque ali a vegetação não nasceu mais. What we saw was, of course, the vegetation had changed somewhat, but the spot where the bodies had been found was still bare. I mean, there was no grass there. It was, very clear that something very, very unusual had happened there. Evidently, they were part of a group that was doing experiments of some sort, experiment with electronics and also experimenting with explosives. Whether that was related to their belief in extraterrestrials, I don't think anybody knows. Acima de qualquer teoria, seja ela latrocínio, onde os 2 foram mortos para que levassem o seu dinheiro, ou uma experiência mal realizada, ou até mesmo um caso de contato imediato do 3º grau ocorrido lá no Morro do Vintém, existem fatos nesta história que intrigam até mesmo os mais céticos. Tem uma coisa no meio do caminho que nos deixa preocupados. Por exemplo, no curso desses 23 anos, muitas das pessoas que estiveram envolvidas no caso, investigando ou não, morreram misteriosamente ou sofreram problemas de saúde. Pessoas envolvidas no caso diretamente, como o delegado Venâncio Bittencourt, que morreu do coração em Campos, onde ele nunca tinha ido, terra dos Máscaras de Chumbo, foi lá passear e morreu, teve um problema de coração e morreu. O comissário, que também teve um problema, o Oscar Nunes, o comissário que foi comigo no local, que esteve comigo no local, morreu, teve um derrame cerebral e morreu. 2 policiais morreram violentamente, assassinados. Em relação à necrópsia, eu acredito que ela pode ser feita tábula rasa disso, porque não houve necrópsia aqui por penúria de meios técnicos e em São Paulo por incapacidade de manusear um material já de mais de um ano. O fato é que não me parece, salvo engano, que eles tenham concluído que tivesse sido usado um meio químico ou pensar outro qualquer, mas sobretudo o tóxico, um psicotóxico no caso. De modo que eu acho que isso foi uma falha. O caso das máscaras de chumbo foi investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, onde naquela época os policiais se orgulhavam de possuir um desempenho muito acima da média na elucidação de casos complicados. Mesmo assim, este caso continua sendo um mistério. Um bom policial adquire um amor enorme, um amor muito grande pela verdade. E quando ele não consegue alcançar, quando ele não consegue chegar na verdade, ele se frustra. Você não consegue saber nem de qual a causa-morte do Manuel e do Miguel. Ele fica preso àquilo, viu? E a partir daí, assim, você entra num emaranhado de mistério do qual você não consegue sair trazendo na sua bagagem a verdade. Será que jamais saberemos o que teria feito os amigos sair de Campos para buscar a morte no alto do Morro do Vintém, em Niterói? Ou será que poderemos um dia explicar como as marcas de seus corpos ficaram impressas no chão durante 14 anos? Ou até mesmo o que continham as tais cápsulas que Miguel e Emanuel tomaram? Para nós, réis espectadores do caso, é um enigma. Para os mais diretamente envolvidos com ele, é um desafio que continua sendo enfrentado. O mistério das máscaras de chumbo, enquanto a gente viver, a gente vai tentar desvendar. Eu não desisti do caso. Eu não esqueci do caso.
eu vou continuar lutando até onde for possível, né, no sentido de encontrar aquilo que seja verdade. Eu acho que tem alguma coisa por trás disso aí. Eu não sei se alguma coisa atrapalhou a polícia, ou a polícia chegou a alguma conclusão que nós não temos conhecimento, mas nós não aceitamos, nossa família não aceita isso. Há muita coisa que intriga neste caso. Qual é o mistério até agora insolúvel das 2 máscaras de chumbo encontradas ao lado dos corpos dos amigos? Por que as autoridades da época não conseguiram determinar a causa da morte deles? Como algo dessa natureza pode ter acontecido? O que realmente aconteceu com o laudo médico que foi rasurado e ninguém disse nada? Por quê? Por que será que a vegetação não cresceu onde os 2 corpos foram encontrados, causando surpresa até mesmo a um pesquisador internacional da categoria de Jacques Vallée? Talvez nunca saberemos. Bom, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e eu gostaria de agradecer imensamente aos apoiadores da nossa campanha do Apoia-se. São eles: André Luiz, Glauciele Fernanda, Angélica Lira, Rosana Castro, Araceli Santos, Márcia Parente, Aurélio Arima e Viviane Raíssa. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição, você também encontrará os links para as nossas redes sociais, bem como as fontes inspiradoras deste vídeo, e que teve como base um episódio do programa Linha Direta, do ano de 1990. Bem, no mais é isso. Muito obrigado a todos e a todas pelo carinho e atenção, e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.